Capítulo 5. Pecado. Uma breve introdução ao estudo sobre pecado. Está escrito que Deus, ao completar a obra da criação, declarou que tudo era muito bom. Observando, mesmo ligeiramente, chegamos à convicção de que muitas coisas que agora existem não são boas. O mal, a impiedade, a opressão, a luta, a guerra, a morte e o sofrimento. E naturalmente surge a pergunta: como entrou o mal no mundo? Pergunta que tem deixado perplexo muitos pensadores. A Bíblia oferece a resposta de Deus. Ainda mais, informa-nos o que o pecado realmente é. E melhor ainda, apresenta-nos o remédio para o pecado. Ao começar esse estudo sobre o pecado, eu quero aqui mencionar duas coisas: pecado e pecados. Pecado, o estado de queda do ser humano, a destituição da glória de Deus. E pecados, práticas errôneas, transgressões, atitudes erradas. Duas coisas. A humanidade vive em pecado, estado de queda diante de Deus. E as pessoas praticam pecado quando rouba, mata, mente, blasfema. Então há o pecado e há os pecados. Ou seja, são palavras, a mesma palavra, com dois usos diferentes. Semelhante quando você diz o carro, você está falando o carro, de dirigir o veículo. E nos tempos da máquina de escrever, você dizia: o papel foi colocado no carro. Era o cilindro onde se colocava o papel para ajustar e começar a escrever. Os mais antigos devem se lembrar disso. Vamos aqui ao estudo. Estudo sobre o pecado, nós trataremos aqui o fato do pecado, a origem do pecado, a natureza do pecado e a consequência do pecado. Primeiro, o fato do pecado. Não há necessidade de discutir a questão da realidade do pecado. Não há necessidade. Uma simples observação vai mostrar que existe o pecado. A história, o próprio conhecimento íntimo do homem oferece abundante testemunho desse fato. Modifica-se o nome, mas é a mesma coisa. Alguns vão dizer diferentes formas de agir, de pensar, o que uns atribuem que seja mal ou errado, mas pecado é pecado, biblicamente. Agora, muitas teorias, porém, aparecem para negar, desculpar ou diminuir a natureza do pecado. Vamos ver. Primeiro, o ateísmo, ao negar a Deus, nega também o pecado. Porque, estritamente falando, todo pecado é contra Deus. E se não há Deus, não há pecado. Ou seja, o que é o pecado realmente? Vou dar um exemplo. Se em determinado país é crime o uso de drogas, mas não é pecado, vamos dar um exemplo. Veja bem, se no Brasil é crime, ainda luta-se para a legalização do uso da cannabis sativa para fins medicinais, e alguns estão lutando para uso recreativo mesmo, para consumo.
ainda é crime, está no nosso Código Penal. Porém, não existe na Bíblia um versículo dizendo que é pecado se você fizer. Não está escrito em lugar nenhum na Bíblia. Teoricamente, a Bíblia não atribui que é pecado ou é contra Deus se você fizer isso. Mas o Código Penal brasileiro diz que é crime se fizer. Então, o crime pode não ser um pecado. E o pecado pode não ser um crime. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vamos ver. Se o ateísmo afirma que não há Deus, por outro lado, não há pecado, porque o pecado seria um crime contra as determinações de Deus. Exemplo, disse Deus: não farás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Adore somente a Deus. Não adorarás imagens de escultura. Mas a partir do momento que não existe Deus, então não existem essas ordens. Se você fizer ou não está confrontando um Deus, não existe Deus. Então veja bem, o ateísmo é uma forma de negar a existência do pecado. Está entendendo? O pecado continua a existir e está lá. Mas há um obscurecimento. Ou seja, é a mesma coisa. Como Deus, uma coisa científica não pode ser explicada, então os homens inventaram um Deus para dizer que foi Deus que fez aquilo. Quer dizer, mentes da Idade Média e em todos os tempos tentaram explicar o inexplicável e inventaram um Deus. É assim que pensam os ateístas, ou seja, que não creem em Deus. Então a ciência vai dizer, vai mostrar evidências de coisas que o Senhor Deus fez, leis naturais vão provar que há um Deus, mas que ele colocou leis naturais para controlar tudo que existe. Não é que não existe Deus, é que Deus ordenou as coisas corretamente e o homem descobre elas e começam a tentar explicar para dizer, não, é porque como não se sabia que o oxigênio, quando entra em combustão no pântano, o oxigênio é liberado, do hidrogênio, o oxigênio, isso aqui, é liberado do fundo do pântano e quando entra em contato com o ar, causa uma combustão espontânea e produz uma imagem luminescente que as pessoas chamavam de fantasma, o fantasma do pântano. Mas hoje a ciência já explicou que é o chamado fogo fátuo. Nada mais é do que oxidação de oxigênio do pântano. Então, não existe fantasma. O que existe é desconhecimento científico de uma coisa normal. É esse o ponto de vista dos que negam Deus. E é esse o ponto de vista dos que negam o pecado. Eles dizem assim, como não há conhecimento correto sobre tal prática, então precisa que haja crença de que é um pecado para que as pessoas não o façam. Mas se você descobrir a sua liberdade, o seu controle, não há pecado, apenas está regulamentado. Aí ele vai dizer o seguinte, não há problema nenhum em você mentir, você teve que fazer, a sua consciência foi treinada pela religião a acreditar que se mentir está cometendo um pecado. Mas você, uma vez descobrindo que não existe um Deus, isso é uma coisa criada para explicar o inexplicável, então a sua consciência fica livre e você poderá mentir. Ou seja, adulterar e desejar a mulher do próximo, incluindo também outras coisas, pouco a pouco vão sendo cauterizadas e acostumadas, porque desde que a pessoa também não crê em Deus, não crê que é pecado. Então não precisa se preocupar com uma punição, não precisa se preocupar com um Deus que está olhando, que vela para que eu o obedeça, para que eu o adore espírito em verdade, para que eu me arrependa. Você está entendendo? O ateísmo é o primeiro ponto que busca negar, desculpar ou diminuir o pecado. Mas o pecado é um fato. Segundo, o determinismo. É a teoria que afirma ser o livre-arbítrio uma ilusão e não uma realidade.
Nós imaginamos que somos livres para fazer nossa escolha. Porém, realmente nossas opções são ditadas por impulsos internos e circunstâncias que escaparam ao nosso domínio. Aí, um exemplo que o autor, Dr. Miguel Perman, coloca em sua obra. A fumaça que sai pela chaminé parece estar livre, porém se esvai por leis inexoráveis. Sendo assim, continua essa teoria. Uma pessoa não pode deixar de atuar da maneira como a faz, e, estritamente falando, não deve ser louvada por ser boa, nem culpada por ser má. O homem é simplesmente um escravo das circunstâncias. Não existe pecado. Você seguiu um impulso. Eu já nasci assim. Pau que nasce tanto não se endireita. Eu não sou culpado de ser o que eu sou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu já nasci desse jeito. O determinismo é mais uma tentativa de negar, desculpar ou diminuir o pecado, em flagrante contradição com as escrituras sagradas. A gente vai chegar lá, onde o fato do pecado vai ser demonstrado, vai ser claramente explicado. Diz mais. Durante uma discussão sobre a questão do livre-arbítrio, o Dr. Johnson, notável autor erudito inglês, declarou: Cavalheiro, sabemos que nossa vontade é livre, e isso é tudo o que há no assunto. Cada grama de bom senso excede em peso a uma tonelada de filosofia. As pessoas são livres, isso aí é um fato. Você faz o que você quiser. Uma consequência prática do determinismo é tratar do pecado como se fosse uma enfermidade por cuja causa o pecador merece dó, ao invés de ser castigado. Ou seja, tenha pena do bichinho. Você não sabe que ele é assim. Ele não é culpado por causa disso, não. Se fosse você, não fazia a mesma coisa. Ou seja, vamos tratar, isso é comum. Não seja rigoroso. A religião está tolhendo a liberdade de fazer o que ele tanto quer. É isso que a Bíblia fala? Recentemente, um homicida de 17 anos recusou-se a alegar loucura. Seu crime era indesculpável. Ele declarou porque sabia que o havia cometido conscientemente, apesar dos ensinos que recebera dos pais e na escola dominical. Desse modo, insistiu que fosse cumprida a pena capital. Jovem como era, e diante da morte, recusou enganar-se a si mesmo. Você viu? Havia uma consciência aqui dizendo assim: o que é errado, eu mereço. Se lembra do ladrão à direita da cruz de Jesus? Lá ele conscientemente disse: o que eu e você, fulano, estamos passando aqui, nós merecemos. Nós somos ladrões. Este que está aí é inocente. Mas eu e você sabemos conscientemente do nosso erro, do nosso pecado. Terceira coisa que vem para negar, desculpar ou diminuir a natureza do pecado: o hedonismo. O hedonismo, palavra grega que significa prazer, é a teoria que sustenta que o melhor ou o mais proveitoso que existe na vida é a conquista do prazer e a fuga do lucro. De modo que a primeira pergunta que se faz é: não é, isto é correto? Mas sim, trará prazer? Nem todos os hedonistas têm uma vida de vícios, mas a tendência geral do hedonista é desculpar o pecado e disfarçá-lo com a pílula açucarada com designações tais como essas: é uma fraqueza inofensiva, é pequeno desvio, é mania do prazer, é fogo da juventude. Eles desculpam o pecado com expressões como estas: errar é humano, o que é natural é belo, e o que é belo é direito. O que é belo é para ser mostrado mesmo. Eu não posso reprimir os impulsos. O hedonismo. Ou seja, pare com essa coisa do pecado. Os crentes são muito rigorosos com uma coisa que todo mundo faz. No fundo dessa teoria está o desejo de diminuir a gravidade do pecado e ofuscar a linha divisória entre o bem e o mal.
ou seja, dá prazer, faz um bem interior para a pessoa, então não é pecado. É por essa linha que alguns se tornaram viciados, que alguns se tornaram pedófilos, que alguns entraram, se enveredaram por práticas abomináveis, biblicamente falando. Mas não é pecado, não. É uma necessidade, é um prazer que eu preciso satisfazer. Eu já nasci com isso. Vamos ver a quarta coisa que procura negar, desculpar ou diminuir a natureza do pecado. Ciência cristã. Esta seita nega a realidade do pecado. Declara que o pecado não é algo positivo, mas simplesmente a ausência do bem. Nega que o pecado tem a existência real e afirmam que é apenas um erro da mente moral. O homem pensa que o pecado é real, por conseguinte, seu pensamento necessita de correção. Mas depois de examinar o pecado e a ruína que são mais do que reais no mundo, parece que esse tal erro da mente mortal é tão terrível como aquilo que toda a gente conhece por pecado. Entendeu? As Escrituras denunciam o pecado como uma violação positiva da lei de Deus, como uma verdadeira ofensa que merece castigo real no inferno real. Uma tentativa, veja, ciência não vem para contradizer religião. Ciência é tomar conhecimento de algo, é aprender. Você está ciente da existência do oxigênio e do hidrogênio para formar a água. Você conhece a fórmula, você sabe a reação química. Ciência é só isso. Não é negar que um criador criou as partículas. Não é negar que há um Senhor Deus que forneceu, que criou, produziu as reações químicas que fazem com que as moléculas se tornem em água. Então, a ciência cristã é uma tentativa de cristianizar a descrença em Deus. Chama-se de ciência cristã, utiliza até esse nome, cristã, e vai tentar cultivar um Deus meramente relativo, um Deus explicável pela ciência, um Deus que é controlado por leis mecânicas. Veja, não é um Deus que controla a mecânica do universo, é um Deus manipulável pelas mentes científicas. Ou seja, dizem-se cristãos, ciência cristã, mas na verdade é um ateísmo disfarçado de cristianismo, usando-se às vezes até de coisas bíblicas e se intitulando ciência cristã. Agora vamos ver a quinta e última das teorias aqui, que vão procurar negar, desculpar ou diminuir o pecado, a natureza do pecado, que é a evolução. A evolução considera o pecado como herança do animalismo primitivo do homem. Deste modo, em lugar de exortar a gente a deixar o homem velho ou o antigo Adão, os proponentes dessa teoria deviam admoestá-los a que deixassem o velho macaco ou o velho tio. Como já vimos, a teoria da evolução é anti-bíblica. Além disso, os animais não pecam. Eles vivem segundo sua natureza. Veja, segundo sua espécie. Deus colocou na natureza do leão que ele tem que praticar atos de leão. O leão não decide, eu não vou fazer isso não, que é errado. Não, ele vai fazer. Eu tenho uma gata que a natureza de gata dela é morder meu braço quando eu estou alisando. Puxa, que gata mais ingrata. Não, ela está fazendo a natureza dela e vai continuar assim, ou não será gato. Ela não vai se transformar num ser racional que, não, desculpa, eu não vou fazer isso com você. Ela vai sempre fazer isso e eu tenho que compreender que a sua natureza é assim. A evolução vai dizer que o pecado é porque a pessoa está trazendo consigo a herança do animalismo primitivo. Ou seja, como animal, como a gente evoluiu, era animal e evoluiu, nós trouxemos conosco essa marca animalesca. Ou seja, se o gato morde porque tem um instinto primitivo de morder,
A gente já trouxe o pecado. O pecado não é uma culpa. Eu não sou culpado de pecar. A gente trouxe da nossa herança animalesca praticar o pecado. Vou dar um exemplo muito simples. Um animal faz sexo no meio da rua, tranquilamente, sem a menor dor de consciência, sem o menor constrangimento. Aí o que acontece? Na década de 60, os hippies, o movimento hippie, estava fazendo uma coisa parecida. No encontro de Woodstock, na Inglaterra, nos Estados Unidos, as pessoas estavam consumindo drogas no festival de Woodstock e praticando sexo a céu aberto. Mas isso é o instinto da nossa raça humana. Ou seja, o homem é apenas um macaco evoluído, mas os seus instintos dizem que ele tem que deixar acontecer. Não, não proíba. A religião vem tolher a liberdade de você expressar o que está impregnado em você. Agora, o Dr. Leader Kaiser comenta: se a luta egoísta e sangrenta pela existência no reino animal for o método de progresso que trouxe o homem à existência, por que deverá ser um mal que o homem continue nessa rota sangrenta? É certo que o homem tem uma natureza física, porém, essa parte inferior de seu ser foi criação de Deus, e é plano de Deus que esteja sujeita a uma inteligência divinamente iluminada. É criação de Deus. Não é mera evolução. A evolução não existe desse ponto de vista. Segundo tópico, a origem do pecado. Vamos ver a origem. Vimos o seu fato. O fato do pecado. O pecado é um fato. O ateísmo tenta negar. O determinismo procura reduzir o efeito. O hedonismo procura disfarçar. A ciência cristã procura negar e disfarçar. E a evolução procura explicar e até justificar. Agora, na segunda parte, a origem do pecado. Primeiro, antes de entrar diretamente no estudo, deixa eu fazer uma rápida explicação. Aqui está falando o pecado, não os pecados. Então, a origem do pecado. O pecado, dito aqui, no grego é amártia, que significa errar o alvo. Ou seja, deixar de ser aquilo para o qual foi criado. Isto aqui foi criado para escrever. Tem um grafite. Mas se eu usar fazendo assim, eu estou cometendo em grego a palavra amártia. Eu estou errando a finalidade dele. Então, amártia. O homem foi criado para a glória de Deus, imagem e semelhança. Aí o homem é desvirtuado do seu objetivo e começa a glorificar ao homem e a Satanás. Ele entrou num estado de amártia. Ele está deixando de cumprir o seu objetivo para o qual foi criado, para fazer outra coisa diferente do que Deus organizou, planejou e mandou. Ele deixou de tomar conta do jardim do Éden e guardar e lavrar, Gênesis 2, versículo 15, e agora transferiu para outro, para Satanás, o controle, o domínio da humanidade. Você vai ver Jesus se defrontando com Satanás na tentação do deserto, e Satanás dizendo para Jesus: este reino todo me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Dado por quem? Pelo próprio homem, quando traiu Deus e aceitou o plano de Satanás. Você vai ver essa história em Gênesis capítulos 1, 2 e 3. Então, a origem do pecado. Vamos ver qual é. O terceiro capítulo do Gênesis oferece os pontos chaves que caracterizam a história espiritual do homem, as quais são a tentação, a culpa, o juízo e a redenção. A tentação, a culpa, o juízo, mas também a redenção, o resgate. Primeiro, a tentação. Letra A.
Primeira possibilidade da tentação. Deus tinha colocado uma limitação. Deus disse: olha, eu vou dar um aviso a você, ser humano. Veja, Deus falou para Adão. Eva ainda não existia. Em Adão, Eva já existia de certa maneira, porque Eva, nada mais é do que a extensão de Adão. O homem, quando se diz o homem, é o homem e a mulher. Hoje está em moda as pessoas dizerem o candidato a candidata, brasileiro, brasileira, aos amigos e amigas. Está ficando redundante. Quando a gente aprendeu, nos meus tempos de criança, eu me lembro que as pessoas diziam assim: o povo brasileiro. Você já sabia que significava homens e mulheres, mas está entrando aí uma nova visão. As pessoas estão começando a usar essas formas gramaticais que não estão mais. Eu acho meio redundante. O professor e professora, o amigo, o trabalhador e trabalhadora. Não era assim. Mas vamos lá. Quando o ser humano, ou seja, homem e mulher, traíram a confiança de Deus, desobedecendo-o e aceitando o plano de trocar o domínio do universo todo, que Deus tinha dado a Adão para colocar nome nas coisas e tomar conta, em troca de conhecimento. Satanás disse: vocês vão ter conhecimento de Deus. Eu estou trazendo a vocês um verdadeiro segredo. Deus não queria que vocês soubessem disso. Mas eu estou sendo bonzinho, estou trazendo: olha, vocês poderão ser sábios. Então o ser humano pensou: parece que essa proposta é boa mesmo. E com isso, a possibilidade da tentação, que diz aqui, né? O primeiro matrimônio aí, diz assim: menciona especialmente as duas árvores do destino, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Não significa que Deus não daria conhecimento ao homem de alguma maneira. Sim, mas Deus estava colocando cada coisa no seu lugar, no seu tempo, no seu momento certo. O relógio de Deus não é o meu. Deus não trabalha conforme eu quero ou eu determino. Nós temos que nos estabelecer, nos sintonizar em harmonia com o nosso Deus. Aí acontece o quê? Havia a ciência, a árvore da ciência do bem e do mal, e a ciência e a árvore da vida eterna, da vida Zoe, da vida igual a de Deus, da vida eterna. Aí o que acontece? Essas duas árvores constituem um sermão em forma de quadro, dizendo constantemente aos nossos primeiros pais: se seguires o bem e rejeitares o mal, tereis a vida. E não é esta realmente a essência do caminho da vida encontrada através das Escrituras? O autor coloca aqui. Então vamos ver. A possibilidade de tentação havia, sim. Mas cabe ao ser humano resistir à tentação. Aí notemos a árvore proibida. Por que foi colocada ali? Para prover um teste ao qual o homem pudesse amorosa e livremente escolher servir a Deus e dessa maneira desenvolver o seu caráter. O homem não é um robô. A gente viu no estudo sobre o homem. Emoção, decisão e vontade. O homem é a imagem de Deus. O animal faz o que o seu instinto colocado por Deus nele leva-o a fazer. Lembra da gata que eu falei? Ela não me odeia, mas me morde de vez em quando. Está no instinto dela fazer e eu tenho que compreender isso. Mas eu tenho escolha de tratá-la ou não. Eu poderia simplesmente deixá-la morrer de fome. Estaria cometendo conscientemente este mal. Está entendendo? Então, é diferente. A possibilidade de tentação existe. E nesse teste aqui, o homem teve a liberdade de obedecer ou não a Deus. Mas sem vontade livre, o homem teria sido meramente uma máquina. Então, Deus permitiu que houvesse possibilidade de tentação, sim. E o pecado estava ali para que, na possibilidade, o homem pudesse também rejeitá-lo. Foi explicado. Se você me desobedecer, vai sofrer um juízo. Se você me obedecer, vai ser recompensado. O ser humano sabe o que eu estou falando. Eu não estou falando com a pedra. É como se Deus dissesse assim: eu não estou conversando com a árvore, não. Eu estou falando com você, imagem e semelhança minha. Você sabe, você entende, você é racional. Letra B. A origem
Primeiro a gente viu a possibilidade da tentação, sim, possibilidade. Agora, a origem dessa tentação. De onde veio? Por quê? Para quê? Vamos ver aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. É razoável deduzir que a serpente, que naquele tempo deveria ter sido uma criatura formosa, foi o agente empregado por Satanás, o qual já tinha sido lançado fora dos céus antes da criação do homem. Isso está em Ezequiel 23, versículos 13 a 14, e Isaías 14, de 12 a 15. Ezequiel 28. Né? Por essa razão, Satanás é descrito como antiga serpente. Apocalipse 12, 9. Geralmente, Satanás trabalha por meio de agentes. Eu nunca vi dizer que Satanás assumiu uma forma corpórea, pessoal. Não, geralmente ele trabalha, não é completamente, geralmente ele trabalha por meio de pessoas e coisas. Principalmente pessoas. Quando Pedro, embora sem má intenção, procurou dissuadir seu mestre da senda do dever, Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Nesse caso, Satanás trabalhou por meio de um dos amigos de Jesus. No Éden, empregou a serpente, uma criatura da qual Eva não desconfiava. Então, a tentação veio à origem. Onde começou? Começou através de um agente usado por Satanás. Um cristão precisa ter sabedoria de Deus. Satanás pode me tentar através do meu melhor amigo. Satanás pode me tentar através de um parente. Não, mas é meu filho. Meu filho disse que era melhor eu não ir para a igreja não, porque não sei o quê. Mas você vai perder uma mensagem abençoadíssima que vai ter ali, e Satanás não quer que você seja abençoado. Mas você não vai ver. Satanás não vai aparecer em pessoa para impedir isso não. Ele vai fazer com que o seu filho choraminho para você não ir. Aí você vai dizer: eu não vou atender meu filho querido. Se Jesus tivesse atendido o Pedro, né? Onde estaríamos nós hoje? Presta atenção. Jesus tivesse Pedro com pena: não, Jesus, não vá, não faça isso, vão matar o Senhor. Disseram para o apóstolo Paulo também: Paulo, não vá para Jerusalém não, os judeus estão fazendo uma cilada para lhe matar. Mas firmemente Paulo disse: eu estou pronto até a dar minha vida pela causa do Evangelho. Jesus também disse aqui: para trás de mim, Satanás, você tem uma mentalidade semelhante dos homens e não a de Deus. Ele não estava repreendendo Pedro, ele estava repreendendo Satanás. O crente precisa ter esse discernimento. Você não está repreendendo a sua esposa ou seu filho, você está dizendo: cala a boca, Satanás, você está pensando que vai me enganar, você está tentando me dissuadir da obra do Senhor, utilizando as pessoas que eu amo, que conheço, e utilizando o que eu mais gosto para tentar me iludir. Então, há a possibilidade da tentação e há também a origem da tentação. O Espírito Santo em nós vai nos dar o sinal de alerta de que algo está errado. E a gente precisa descobrir o que está acontecendo por trás disso. O Espírito Santo vai te mostrar quando você estiver sendo tentado a alguma coisa. Meu Deus, o que está vendo? Por que fulano está falando isso? Por que está sendo tão fácil para mim, está apontando algo que eu estou sentindo lá no íntimo que é errado? Isso é uma tentação. Resista em nome de Jesus. Letra C. A sutileza da tentação. A sutileza é mencionada como característica distinta das serpentes. Veja em Mateus 10,16. Com grande astúcia, ela oferece sugestões, as quais, ao serem abraçadas, abrem caminho a desejos e atos pecaminosos. A sutileza. Você precisa. Mas se você não gosta não, veja, é tão bonitinho. E você nem precisa. Você já viu como é que o vendedor persuade o comprador, o freguês a comprar uma coisa? E você às vezes nem precisa daquilo, mas ele vai mostrar que você precisa. E que é bom. É bom que você tenha um. Você não está usando agora, mas quando precisar, vai comprar na última hora. Olha, tenha um. Se fosse você, seja prevenido. Ele vai te colocar em situações que você vai começar a concordar com ele. A sutileza do pecado é essa. Satanás não ameaçou, não obrigou. Ele envolveu com suas sutilezas, com sua tentação, e levou o ser humano
composto ali do homem e da mulher, a desobedecer a Deus. Vamos ver aqui. Ela começa falando com a mulher, o vaso mais frágil, que além dessa circunstância não tinha ouvido diretamente a proibição divina. Deus disse para Adão, não falou para Eva. Mas é razoável acreditar que Adão deve ter dito à sua esposa, nosso Deus falou, não façam assim, procedam assim. Só que a ordem foi dada diretamente para Adão. Então Satanás fez o quê? Ele não vai atacar diretamente Adão. É melhor atacar pelo lado que recebeu a informação delegada, a informação transmitida, porque vai ser mais fácil, sutilmente, reverter essa ordem. Você já viu que quando alguém quer afrontar uma quadrilha, uma facção rival, seja lá o que for, quer afrontar o adversário, eles fazem um refém, eles querem pegar de refém a esposa de fulano, não sei o quê, porque por meio do refém você vai fragilizar toda a fortaleza que o adversário tem. Então Deus fez o seguinte, Satanás fez o seguinte, levou na esposa de Adão, aquilo que Deus criou para Adão, sua ajudadora. Inclusive há alguns, a Bíblia não diz, há os teóricos que afirmam que pode ter havido até uma solidariedade da parte de Adão, quando ele percebeu que Eva havia caído, ele pode ter tido um diálogo imaginário. Por que você fez isso? Deus não falou que não deveríamos desobedecer? Eu vou aceitar entrar na mesma condenação junto com você, não vou me deixar sozinho nesse barco. Parecido com uma história de Romeu e Julieta. Mas como você sabe, como eu disse agora, isso são apenas teorias, a Bíblia não fala. É um romantismo. Então, nessa sutileza, ele veio semear dúvida e suspeitas no coração da ingênua mulher e, ao mesmo tempo, ensinou que está bem qualificada para ser juiz contra a justiça de tal proibição. Ei, desde quando Satanás tem autoridade como juiz para dizer, olha, não é assim não. Deus não quis dizer, não foi bem isso, vocês não entenderam. Eu vou explicar, eu vou trazer a verdade. A verdade é essa, é que Deus não quer que vocês tenham o conhecimento que Ele tem. E o pior é que o ser humano aceitou como verdade o que Satanás falou e não o que Deus ordenou. A humanidade hoje está aceitando o que as teorias dizem, porque é mais confortável ao coração do que é o que Deus diz. Me obedeçam. Eu estou dizendo, eu estou falando, se vocês seguir pelos meus caminhos, viverão. Vamos ver. Então, vamos ver. Aí ele diz o seguinte, por meio da pergunta do versículo 1, lança-se a tríplice dúvida acerca de Deus. Primeiro, dúvida sobre a bondade de Deus. Ela diz com efeito, Deus está retendo alguma bênção de ti. Número 2, dúvida sobre a retidão de Deus. Olha, certamente não morreríamos. Não, com certeza você não vai morrer, não. Está vendo? Deus não está sendo reto, não. Deus está sendo mentiroso. Primeiro, Deus não é bom. Agora ele é mentiroso. Terceiro, olha, Deus não pretendia dizer o que disse. Terceiro, dúvida sobre a santidade de Deus. Olha, no versículo 5, a serpente diz com efeito, Deus vos proibiu comer da árvore porque tem inveja de vós. Não quer que chegueis a ser sábios tanto quanto ele, de modo que vos mantém na ignorância. Não é porque ele se interessa por vós, para salvar-vos da morte, e sim por interesse dele, para impedir que chegueis a ter semelhanças, a serem semelhantes a ele. O tríplice dúvida no coração humano. Então o que acontece? O ser humano nessa sutileza foi envolvido. Nessa sutileza do pecado. Então, essa é a tentação, sua possibilidade, sua origem, sua sutileza. A tentação está dentro da origem do pecado. Número 2, a culpa. Se há pecado, há culpa sim. Não como no capítulo, na parte anterior que a gente leu, que há uma tentativa de negar o fato do pecado para dizer que a pessoa não tem culpa, já nasceu assim. Existe culpa, a gente vai ver isso aqui agora. A culpa. Nós temos as evidências de uma consciência culpada. Primeiro, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Expressão usada para indicar esclarecimento milagroso ou repentino. Está em Gênesis 21, 19, 2 Reis 6, 17. As palavras da serpente, está no versículo 5, cumpriram-se.
Porém, o conhecimento adquirido foi diferente do que se esperava. Em vez de fazê-los semelhantes a Deus, experimentaram um miserável sentimento de culpa que os fez ter medo de Deus. Eita, não era como eu pensava. Poxa, eu me arrependo, eu devia ter feito isso. Mas não foi arrependimento de verdade, foi remorso. Ali não aconteceu um arrependimento de verdade, não. Sabe por quê? O pecado tomou conta. O pecado colocou também orgulho, colocou barreira, dividiu, jogou o homem para fora da presença de Deus. O homem cometeu a mesma coisa que Satanás cometeu nos céus. Quebrou a aliança. Agora restava-lhe a culpa de ter quebrado o que precisava, o que os unia. Vamos ver. Notemos que a nudez física é um quadro de uma consciência nua ou culpada. Os distúrbios emocionais refletem-se muitas vezes em nossas feições. Alguns comentadores sustentam que antes da queda, Adão e Eva estavam vestidos com uma auréola ou traje de luz, que era um sinal de comunhão com Deus e do domínio do Espírito sobre o corpo. É uma teoria. Havia, de alguma maneira, uma aura que cobria eles. Na realidade, não havia outras pessoas a não ser eles dois. Então, não havia de que se esconder. Isso também é uma teoria. Quando pecaram, essa comunhão foi interrompida. O corpo venceu o espírito. E ali começou esse conflito entre a carne e o espírito. Romanos 7, 14 a 24. Então, a culpa. Aí cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Assim como a nudez física é sinal de uma consciência culpada, da mesma maneira, o procurar cobrir a nudez é um quadro que representa o homem a procurar cobrir a sua culpa com a indumentária do esquecimento ou o traje das desculpas. Mas eu fiz isso, não foi por querer não, eu precisei. Olha, eu nem ia pensar fazer, mas fulano me aconselhou e eu fiz. Eu não queria fazer isso. Mas aqui dentro ele sabe, eu errei, eu sou consciente do que eu fiz. Eu posso me esconder de todo mundo, mas eu não me escondo de mim mesmo. A consciência vai acusar até que ele seja redimido dessa culpa. A gente vai ver como é que ele pode se redimir. Vamos chegar no tópico 4. Mas vamos lá. Mas somente uma veste feita por Deus pode cobrir o pecado. A palavra cobrir em hebraico é, trazido para o português, expiação. Vamos ver, versículo 21. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da sua presença entre as árvores do jardim. O instinto do homem culpado é fugir de Deus. E assim como Adão e Eva procuravam esconder-se entre as árvores, da mesma forma as pessoas hoje em dia procuram esconder-se nos prazeres e em outras atividades. Lembra do hedonismo que a gente leu no tópico anterior? Existe a culpa, o pecado vai trazer culpa, mesmo que a gente tente esconder, dê outros nomes, mesmo que busque um tratamento psicológico para tentar não se sentir mal, mas ele é um fato espiritual e não tem como solucioná-lo sem a solução verdadeira que requer para tratar o pecado. Número 3, o juízo. Vamos ver como foi o juízo ou julgamento ou sentença sobre os praticantes do pecado. Letra A, sobre a serpente. Letra B, sobre a mulher. Letra C, sobre o homem e sobre o homem. Vamos ver como é que foi cada caso desse para a gente trazer isso para nossos dias. A serpente. Quando fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre os teus ventres andarás e pó comerás por todos os dias da tua vida. Essas palavras implicam que a serpente outrora foi uma criatura formosa e honrada. Depois, porque veio a ser instrumento para a queda do homem, tornou-se maldita e degradada na escala da criação animal. Uma vez que a serpente foi simplesmente um instrumento de Satanás, por que deve ser punida? É mesmo. Peraí, mas Satanás foi só um instrumento. Mas Deus vai punir uma cobra? Um animalzinho inocente? Preste atenção a uma coisa. Porque é a vontade de Deus fazer da maldição da serpente um tipo e profecia da maldição sobre o diabo e sobre todos os poderes do mal. Deus utilizou tipologia
Veja bem, tudo que existe no universo é criatura de Deus. Deus utiliza como quiser. Então Deus fez o seguinte: a serpente vai ser uma tipologia do que eu vou colocar como maldição. E vou fazer também da serpente uma tipologia de redenção. Você vai ver, se você estiver lendo o livro de Êxodo e Levíticos, que Deus mandou fazer uma serpente de bronze e disse ao povo de Israel: se vocês olharem para a serpente, serão curados das picadas de cobra. Veja, a serpente aqui foi um símbolo de maldição, mas no deserto ela foi um símbolo de redenção, que posteriormente se cumpriu em Jesus, a redenção. Vamos ver aqui. Aí diz assim: porque é vontade de Deus fazer da maldição da serpente um tipo de profecia da maldição sobre o diabo e sobre todos os poderes do mal. O homem deve reconhecer pelo castigo da serpente como a maldição de Deus ferirá todo pecado e maldade. Arrastando-se no pó, recordaria ao homem o dia em que Deus derribará até o pó o poder do diabo. Isto é um estímulo ao homem. Ele, o tentado, está em pé, erguido, enquanto a serpente está sob a maldição. Ou seja, quando o homem olhar para o resultado que Deus fez com a serpente e dizer: poxa, Deus teve misericórdia, me manteve erguido, ele puniu severamente Satanás, e isso está implícito no que ele fez com a serpente, que foi um instrumento de Satanás. Pela graça de Deus, o homem pode ferir a cabeça por vencer o mal. Veja em Lucas 10, 18, Romanos 16, 20 e Apocalipse 12, versículo 9 e também capítulo 20, versículo 1 a 3 e versículo 10. Deus disse isso para Eva: olha, ela, a serpente, te ferirá no calcanhar, e teu descendente ferirá a cabeça da serpente. A sentença sobre a mulher, letra B. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, ou conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3:2. Assim disse um certo escritor: a presença do pecado tem sido a causa de muitos sofrimentos, precisamente do modo indicado acima. Não há dúvida que dar à luz filhos constitui um momento crítico e penoso na vida da mulher. O sentimento de faltas passadas pesa de uma maneira particular sobre ela, e também a crueldade e a loucura do homem contribuíram para fazer o processo mais doloroso e perigoso para a mulher do que para os animais. Coisa interessante, né? O pecado tem corrompido todas as relações da vida, e muito particularmente a relação matrimonial. Entre todos os pecados, o pecado do adultério, fornicação, adultério, o homem e a condição triste das meninas. Aí diz assim: o pecado tem mulher. Em muitos países, a mulher é praticamente escrava do homem. A posição e a condição triste de meninas viúvas e meninas mães na Índia tem sido um fato horrível em cumprimento dessa maldição. Que coisa! A maldição atuando ainda nos nossos dias em consequência do pecado. Letra C. O juízo sobre o homem. Versículos 17 a 19. O trabalho para o homem já tinha sido designado. Está lá em Gênesis 2,15. Deus já tinha dito qual era o trabalho. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para guardar e lavrar. Além de que? Dar nomes às coisas. Esse era todo o trabalho do ser humano. Ele não precisava trabalhar para comer. Bastava esticar o braço e pegar uma fruta. Interessante que o ser humano era vegano. Nem precisava matar animais, não precisava ser predador, ser caçador, não. Era esticar o braço e pegar a fruta. Não comiam nem ovos, eram totalmente veganos. Adão e Eva. Antes da moda vegana que existe hoje, Deus já tinha sido o primeiro a instituir essa forma primitivamente. É claro que ela mudou com o decorrer da história. Vamos ver. O trabalho para o homem já tinha sido instituído. O castigo consiste no afã, nas decepções e aflições que muitas vezes acompanham o trabalho. É quando ele diz: com dor, com suor, com fadiga, você vai obter o seu sustento, sua subsistência.
A agricultura é especificada em particular porque sempre tem sido um dos empregos humanos mais necessários. É o setor primário. Você lembra disso na escola? Existe o setor primário, secundário e terciário. O setor primário é a agricultura, o setor secundário é a indústria, o setor terciário é os serviços. Eu sei que hoje em dia mudou os nomes das coisas, eu não sei como é que se ensina nas escolas. Pode ser que tenha modificado a nomenclatura, mas preste atenção que a agricultura é o mais importante, vem em primeiro lugar. Porque sem agricultura não tem alimento. O alimento fabricado numa indústria teve que usar produtos que foram plantados. Precisou pegar o milho para processar. Eles não fabricaram milho quimicamente. Eles não fabricam carne quimicamente. Então o setor agropecuário, como diz aqui na Bíblia, a agricultura é especificada em particular porque sempre tem sido um dos empregos humanos mais necessários. De alguma maneira misteriosa, a terra e a criação em geral têm participado da maldição e da queda do seu Senhor. Quem é o Senhor da terra? O homem. Porém, estão destinados a participar da sua redenção. Ou seja, a seca, a febre maculosa, a febre aftosa, aquelas plantações atacadas por caruncho. O camarada planta milho, aí, meu Deus, o que aconteceu? O milho quase todo puxou, poucos não sobreviveram, a seca destruiu tudo, a fome. A gente chega na Ceasa e tudo fica muito mais caro. Deus enviou a sua palavra e ela está acontecendo aqui. Olha aí. Em Isaías 11, de 1 a 9, e 65, 17 a 25, temos exemplos de versículos que predizem a remoção da maldição da terra durante o milênio. Vai chegar um tempo que isso vai encerrar. Além da maldição física que se apossou da terra, também é certo que o capricho e o pecado humanos têm dificultado de muitas maneiras o laboro e provocado as condições de trabalho mais difíceis e mais duras para o homem. Agora, vai ficar assim? Não. Que bom que para Deus não existe final triste. Com Deus, a Bíblia nos mostra que sempre há um final feliz, sempre há uma esperança, sempre há possibilidade de salvação, de restauração, de felicidade. É isso que Deus quer. Então vamos para a quarta e última parte desse fato, desta origem do pecado, que é a redenção, o resgate, a remissão, a restauração. Os 3 primeiros capítulos do Gênesis contêm as 3 revelações de Deus que, por toda a Bíblia, figuram em todas as relações de Deus com o homem. O Criador que trouxe toda a existência, capítulo 1. O Deus do Pacto que entra em relações pessoais com o homem, no capítulo 2. E o Redentor que faz provisão para a restauração do homem, no capítulo 3. Vamos lá. Letra A. A redenção prometida. Está em Gênesis 3,15. 1. A serpente procurou fazer aliança com a Eva contra Deus, mas Deus porá fim a essa aliança. Aí eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E tem tradução que diz, entre o teu descendente e a sua descendência. Essa tradução, eu não sei se é a João Ferreira de Almeida corrigida ou é a fiel que diz, teu descendente. Alguns gostam mais dessa tradução porque dão a entender que esse versículo está aqui prefigurando Jesus Cristo, entre teu descendente. Mas, se eu não me engano, a revisada diz sua descendência. E tua descendência e a sua descendência. Por exemplo, a mulher e a descendente. 2. Em outras palavras, haverá uma luta constante entre o homem e o poder maligno que causou a sua queda. 2. Qual será o resultado desse conflito? Primeiro, vitória para a humanidade por meio do representante do homem, a semente da mulher, esse representante de Jesus Cristo. Ela, a semente da mulher, te ferirá a cabeça. Deus dizendo para a serpente. Jesus, nascido da mulher, ferirá a cabeça da serpente e Satanás que estava incorporado na serpente. Isso aí é profético, não é o pé da letra. Caim, quando nasceu, não pisou na cabeça de cobra nenhuma. Mas Jesus, que é o filho da mulher, espiritualmente falando e figurativamente falando, esmagou o poder de Satanás quando ele morreu na cruz. Ele pisou. O pastor Jimmy Swaggart, em suas pregações, ele diz a palavra pisar, serpentes, vem do grego
Airo, que significa dominar, vencer. Não é pisar com o pé literalmente na cabeça de uma cobra, não. É dominar o poder de Satanás. Cristo, a semente da mulher, veio ao mundo para esmagar o poder do diabo. Aí está em vários versículos, eu vou citar somente dois. Mateus 1, 23, também versículo 25, e Lucas 1, de 31 a 35. Mas tem um sem número de versículos aqui. Porém, a vitória não será sem sofrimento. Não vai ser uma vitória fácil. Nenhuma luta é luta se não for luta. Você só vence uma luta depois que combateu. Se não, não é luta. É simplesmente vitória de mão beijada. É se apropriar de algo indevidamente. A verdadeira conquista é aquela que você lutou para obter. Vamos lá. No Calvário, e tu, a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, enquanto Jesus vem esmagar o poder da serpente, a serpente vai lhe ferir o calcanhar. Ou seja, Jesus precisou sofrer para obter a vitória. Ele chegou e padeceu no meu e no teu lugar. E o crente não viverá nesse mundo imune. Nós vamos ter que sofrer. Vamos ter que vencer Satanás todo dia na nossa vida. Tem um canto que diz: e todo dia o pecado vem e tenta me enganar. Eu não me lembro como a letra fala, mas é mais ou menos isso. Nós temos uma luta real, constante. Jesus começou essa batalha lá no Calvário, ele venceu, mas ele trouxe para nós uma notícia: eu venci e vocês vão vencer. E o principal de tudo é que tem uma vitória garantida no final. Não é se você vencer, é você vai vencer. Confie, creia, me obedeça que você vai ter vitória garantida. Ele diz isso. Portanto, não abandone a corrida no meio, porque os vencedores são os que chegarem no final. Os que abandonarem, infelizmente, não poderão reclamar o prêmio. Vamos prosseguir. A redenção foi prometida, a gente viu agora. Letra B. Ela foi também prefigurada. A redenção, o resgate, a restauração, ela foi prefigurada. Vamos ver como foi isso. Versículo 21. Deus matou um animal, uma criatura inocente, para poder vestir aqueles que se sentiam nus ante a sua vista por causa do pecado. Do mesmo modo, o Pai deu seu Filho, o inocente, à morte, a fim de prover uma cobertura expiatória para as almas dos homens. O avental feito por folha de figueira secou. Você arrancou uma folha de uma árvore, em 24 horas ela vai secar, vai se esfarelar. Aí Deus fez: não, eu vou providenciar uma vestidura para Adão e Eva. Ali estava prefigurado o seguinte: a consciência do mal, do pecado, a tentativa de cobrir feita por eles não vai adiantar. Eles não têm como escapar da condição da maldição do pecado. Então eu mesmo vou providenciar. Então o que Deus fez? O sacrifício do animal inocente para tirar a pele desse animal e fazer uma roupa. Isso aí prefigurava, era uma prefiguração do que ele faria com seu filho Jesus. Foi enviado a este mundo. Um detalhe, João Henrique Palharim, um pastor, mostrou uma ilustração bastante clara. Na verdade, Jesus, ele se tornou o Filho de Deus aqui neste mundo. Nos céus, Jesus é Deus. Não existe relação Pai, Filho e Espírito Santo no céu. Nos céus existe um Deus único que se manifestou em 3 formas distintas para nós. Então ele precisava, aqui na terra, ele disse várias vezes: eu sou o Filho de Deus. Ou seja, eu nasci de uma mulher aqui na terra, mas meu pai, quem gerou a mim aqui nessa terra, foi Jeová. Sendo que ele mesmo sabia quem ele era. Ele diz no livro de João várias vezes: eu sou. Eu que falo contigo, mulher, eu sou o Messias. Eu sou o libertador, eu sou o resgatador. Eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Agora, vamos prosseguir aqui. Então Deus providenciou um meio, que é em Cristo. Ele prefigurou na morte de um animal inocente. Então foi redimido. O homem foi conseguido para o homem um meio de redenção. Só que ela não é automática. Vai precisar que cada ser humano se aproprie dessa redenção que foi apresentada. Ela foi realizada, mas o seu efeito só vai acontecer quando cada um de nós toma posse dela. Então a gente viu
Tópico 2, a origem do pecado. Vimos a tentação por sua possibilidade de origem de sutileza. Vimos a sua culpa. Vimos o juízo resultante disso. E por último, a redenção. Letra A, prometida, e por último, prefigurada. Vamos agora entrar na terceira e penúltima parte, a natureza. Vamos saber a natureza do pecado. Natureza, ou seja, vamos entender aqui a essência, o que é o pecado mesmo. O que é pecado? A Bíblia usa uma variedade de termos para expressar o mal de ordem moral, os quais nos explicam algo de sua natureza. Um estudo desses termos, nos originais grego e hebraico, proporcionará a definição bíblica do pecado. Não é o que cada um pensa, o que é que a Bíblia fala sobre o pecado. Lembra que o primeiro estudo que nós fizemos de todos aqui foi sobre a Bíblia, as Escrituras? Então a nossa base tem que ser o que a Bíblia diz. É claro que a gente vai citar o que o estudo traz sobre o que alguns pensadores falaram na época, mas ainda assim, a última palavra fica do que a Bíblia traz. Vamos ver. Número 3. A natureza do pecado. Primeiro tópico. O ensino do Antigo Testamento. Vamos ver, tópico 1, o que é que o Antigo Testamento fala sobre o pecado. Letra A. Na esfera moral, vamos ver. As palavras usadas para expressar o pecado nesta esfera são as seguintes. 1. A palavra mais comumente usada para o pecado significa errar o alvo. Lembra que eu falei ainda agora? Em grego, amártia. E o exemplo que eu falei, isso aqui foi feito para escrever, mas eu posso pegar e começar a tentar tirar a cera do meu ouvido. Não foi para isso. Eu posso furar meu tímpano. Aconteceu um acidente. E um pedacinho de grafite fica dentro e precisar uma cirurgia para tirar, porque estou fazendo-o de forma errada. Estou errando o objetivo. Reúne as seguintes ideias. Primeiro, errar o alvo como um arqueiro que atira, mas erra. Do mesmo modo, o pecador erra o alvo final da vida. 2. Errar o caminho, como um viajante que sai do caminho certo. E 3. Ser achado em falta ao ser pesado na balança de Deus. Então, a primeira palavra na esfera moral é que o pecado é você errar a finalidade, errar o alvo, errar o propósito. Agora, segundo, outra palavra também dentro da esfera moral, para dizer o que é o pecado considerado no Antigo Testamento, é a palavra tortuosidade, e é muitas vezes traduzida como perversidade. É, pois, o contrário da retidão, que significa literalmente o que é reto ou conforme um ideal certo. Pervertido, contorcido, errado. Isso aqui está em linha reta, mas esse aqui já não está. Aqui ele está emaranhado. Desculpe, novamente eu derrubei. Aconteceu isso em outro vídeo. Como você está vendo, é vídeo caseiro, está sujeito a isso. Aqui não está em linha reta, está tortuoso. Tortuosidade. Está flexível. Mas aqui está em linha reta. O padrão de retidão de Deus não desvia, não tem tortuosidade. O padrão do pecado tem desvios, tem curvas na moral, tem curvas na definição e inclusive imperfeições. Vamos lá. Outra, a terceira e última palavra ou expressão que também significa dentro da esfera moral o pecado é mal, e exprime o pensamento de violência ou infração, e descreve o homem que infringe ou viola a lei de Deus. Fulano praticou o mal, ele fez mal, ele é mal. Isso na esfera moral. Agora, na esfera da conduta fraternal, vamos ver na esfera da conduta fraternal. A palavra usada para determinar o pecado nessa esfera significa violência ou conduta injuriosa. Está lá em Gênesis 6:11. E Ezequiel 7:23, Provérbios 16:29. Ao excluir a restrição da lei, o homem maltrata e oprime seus semelhantes.
Então, pecado não é somente errar o alvo, não é somente não estar seguindo corretamente a lei de Deus, e sim curvas, modificando a obediência conforme seu bel prazer. Não é somente ser mal para com Deus. Na esfera da conduta fraternal, significa ser errado para com o seu próximo. Pecado. Você engana seu próximo, o ser humano engana seu próximo, não. Tenta tirar vantagem dele, fraudar as coisas, roubar. Vai entrar nos mandamentos de Deus que diz: não furtarás, não farás isso e aquilo. Você vai ver que os 10 mandamentos, Deus estava ali mostrando o pecado na área moral, na esfera moral, na conduta fraternal, e nas outras que a gente vai ver ainda agora, daqui a pouco, que é a da santidade, da verdade e da sabedoria. Vamos ver. Letra C. Na esfera da santidade, no Antigo Testamento ainda, vamos ver que o pecado também é considerado na esfera da santidade. Vamos lá. As palavras usadas para descrever o pecado nessa esfera implicam que o ofensor já usufruiu da redenção com o pé. Quer dizer, que o ofensor já usufruiu da redenção com Deus. Certo? Toda a nação israelita foi constituída em um reino de sacerdotes, cada membro considerado como estando em contato com Deus e seu santo tabernáculo. Portanto, cada israelita era santo, isto é, separado para Deus, e toda a atividade e esfera de sua vida estavam reguladas pela lei de santidade. Certo? As coisas fora dessa lei eram profanas, o contrário de santo. E os que participavam delas se tornavam imundos ou contaminados. Levítico 11, 24, capítulo, e também versículo 27, os versículos 31, 33 e 39. E se persistir na profanação, era considerado uma pessoa irreligiosa ou profana. Levítico 21, 14. Se acaso se rebelasse e deliberadamente repudiasse a jurisdição da lei da santidade, era considerado transgressor. E se prosseguia nesse último caminho, era julgado como criminoso. E tais eram os publicanos, na opinião dos contemporâneos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na esfera de santidade, o pecado é ser transgressor da ordem. Na esfera da verdade, letra D, o que é o pecado dentro da esfera da verdade? As palavras que descrevem o pecado nesta esfera dão ênfase ao inútil e fraudulento elemento do pecado. Os pecadores falam e tratam falsamente. Salmo 58:3, Isaías 28:15. Representam falsamente e dão falso testemunho. Êxodo 20:16, Salmo 119:28, Provérbios 19, versículos 5 e 9 e outros mais. Tal atividade é vaidade, é chamada de futilidade ou vaidade. Salmo 2, versículo 12, e também Salmo 24, versículo 4, e o Salmo 41, versículo 6. Isto é, vazia e sem valor. O primeiro pecador foi o mentiroso, João 8:44. O primeiro pecado começou com uma mentira, Gênesis 3:4. E todo pecado contém um elemento do engano, Hebreus 3:13. Então, na esfera da verdade, o pecado é fraude, é mentira, é engano. Na esfera da sabedoria, vamos considerar o pecado que o Antigo Testamento apresenta na esfera da sabedoria. Vamos lá. Os homens se portam impiamente porque não pensam ou não querem pensar corretamente. Não dirigem suas vidas de acordo com a vontade de Deus, seja por descuido ou por deliberada ignorância. Não, eu não quero saber sobre isso, não. Para eu não ficar na responsabilidade de ter que fazer. Eu prefiro levar a minha vida como estou fazendo mesmo. Vamos ver. Número 1. Muitas exortações são dirigidas ao simples. Provérbios 1:4. Também versículo 22. E também capítulo 8, versículo 5. Essa palavra descreve o homem natural e que não se desenvolveu quer na direção do bem, quer do mal. Sem princípios fixos, mas com uma inclinação natural para o mal, a qual pode ser usada a fim de seduzi-lo. Falta-lhe firmeza e fundamento moral, ele ouve, mas esquece, portanto é facilmente conduzido ao pecado. Muitas vezes a Bíblia fala: cuidado, incauto, cuidado, desprevenido, imprudente. Assim, vamos dizer,
Você que facilmente se deixa levar pela aparência e não tem sabedoria. Número 2. Muitas vezes lemos acerca desses faltos de entendimento. Provérbios 7:7 e também 9:14. Isto é, aqueles que por falta de entendimento, mais do que por propensão pecaminosa, são vítimas do pecado. Falta de sabedoria, são conduzidos a expressar precipitadamente juízos acerca da providência divina e das coisas além da sua compreensão. Leia a Bíblia. Obtenha conhecimento para não cometer pecados. Tá? Você tem que saber, o homem precisa conhecer as coisas para não cometer erros. Ele não vai. Veja bem, o homem não será inocente porque fez algo errado, sendo que ele tem entendimento para fazer o certo. Então é dever de todo ser humano buscar conhecer o certo para não fazer o errado. Deus não vai imputar culpa a uma criancinha que não sabe que é errado fazer uma coisa errada, mas vai imputar culpa no ser humano que sabe que é errado, mas não quer correção, não quer se responsabilizar, que sabe que é errado e prefere que Deus tome a providência. Não, pode, eu não quero me preocupar em tentar saber o caminho da verdade, isso é muita responsabilidade. Deus já sabe que eu nasci assim mesmo e eu prefiro ir levando minha vida assim. Número 3. A palavra frequentemente traduzida como insensato, Provérbios 15:20, descreve uma pessoa capaz de fazer o bem, contudo está presa às coisas da carne e facilmente conduzida ao pecado pelas suas inclinações carnais. Não se disciplina a si mesma, nem guia as suas tendências de acordo com as leis divinas. O insensato pode ser até um religioso, pode ser até um cristão, um dito cristão, mas ele não é disciplinado, não quer. Não, eu não vou estar lendo tanta Bíblia assim, não. Basta aquilo que eu leio, basta a meditação, a reflexão que eu li hoje de manhã, está bom demais. Mas ele está deixando que a carne controle e ele não se submete a uma correção verdadeira. E por último, número 4, o escarnecedor do Salmo 1, versículo 1, Provérbios 14:6. É o homem ímpio que justifica sua impiedade com argumentos racionais contra a existência ou realidade de Deus e contra as coisas espirituais em geral. Assim, escarnecedor é a palavra do Antigo Testamento equivalente à nossa moderna palavra infiel. E a expressão roda dos escarnecedores provavelmente se refere à sociedade local dos infiéis. Aquele grupinho que se reúne para galhofar do Evangelho e do crente e da Bíblia. E a título de sabedoria diz assim, isso é besteira. Olha, esses crentes então, por isso que eu não sou crente, sabe? Por isso que eu não gosto do Evangelho. Olha, e justifica com argumentos. Você soube o que aconteceu agora? Um pastor que foi fragado fazendo isso. Para ser um crente assim, então eu prefiro ser como eu sou mesmo. Ele vai buscar argumentos. A sua impiedade cega não permite que ele queira, que ele deseje ser correto. Que ele se contente em manter-se cativo do pecado. Então, o Antigo Testamento traz esses ensinos sobre o pecado. Vamos ver o que o Novo Testamento nos diz, para a gente encerrar esse estudo sobre o pecado. O ensino do Novo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento traz o pecado considerado como letra A, na esfera moral, letra B, na esfera da conduta fraternal, letra C, na esfera da santidade, letra D, na esfera da verdade, letra E, na esfera da sabedoria, a gente vai ver que o número 2 vai trazer o ensino do Novo Testamento, o pecado descrito como letra A, errar o alvo, letra B, como uma dívida, letra C, como uma desordem, letra D, como uma desobediência, letra E, como transgressão, letra F, como queda, letra G, como derrota, H, como impiedade e letra I, como erro. E aqui nós vamos concluir o estudo. Veja bem. Primeiro, letra A. Errar o alvo. Que expressa a mesma ideia que a conhecida palavra do Antigo Testamento. Então, nesse sentido aqui, o Antigo e o Novo Testamento trazem a mesma natureza. Enquanto na esfera moral, lá no Antigo Testamento, ele usa a primeira palavra, que é errar o alvo, é o amártia no grego. Também aqui no Novo Testamento a mesma coisa. Eu já disse o mesmo exemplo aqui. Aí você pega um boné, o bico do boné foi feito para ser usado aqui na frente. Para quê? Proteger sua visão do raio do sol. Mas
você deliberadamente e no seu livre-arbítrio pega ele e bota aqui de lado ou atrás. Eu sou um boizinho, eu vou usar o... Sim, seu direito de fazer, mas ele não está sendo usado como foi feito para fazer. Você está fazendo um amártia. Está usando erradamente. O açougueiro pega a faca para cortar carne. O assassino pega a mesma faca para matar alguém. A faca não é culpada de alguém ter sido morto. A faca foi um instrumento usado por uma mente criminosa que praticou um amártia. Ele usou para a finalidade errada a abençoada faca usada pelo chefe de cozinha para preparar deliciosos pratos. Está entendendo? Já o revólver foi feito para matar seres humanos, não foi para caçar passarinho, é diferente. Você está entendendo? Está entendendo aí o âmago da coisa? A faca foi feita para cortar a carne, mas alguém usa para assassinar. Mas a bomba atômica não foi feita para brincar, foi feita para aniquilar seres humanos. Então, pecado é pecado. Não adianta argumentar dizendo que pecado é uma capacidade, é um ponto de vista. Porque o ser humano, quando produz uma máquina para matar seres humanos, ele está cometendo um pecado deliberado. E vai tentar dizer que é outra coisa. Vamos lá. Primeiro, errar o alvo. A expressão é a mesma ideia que era conhecida na palavra do Antigo Testamento. Não precisa entrar em detalhe para explicar isso, que o Antigo Testamento a gente já leu aqui as 3 palavras que significam errar o alvo, lá no Antigo Testamento. Letra B. Também o pecado é descrito como uma dívida. Mateus 6:12. O homem deve, a palavra deve vem de dívida. Deve a Deus a guarda dos seus mandamentos. Todo pecado cometido é contração de uma dívida. É incapaz de pagá-la. Incapaz de pagá-la, a única esperança do homem é ser perdoado ou obter remissão da dívida. Você vai ter que pagar pelo pecado que cometeu. Você já viu no Antigo Testamento? O homem vai ter que levar o carneiro, o bode expiatório, o animal de um ano de idade para o sacerdote matar o carneiro, queimá-lo no fogo, pega o bode, aí o sacerdote bota a mão na cabeça do homem e transfere o pecado dele para o bode, que é o chamado bode emissário, o bode expiatório. E ele vai morrer no deserto, no lugar do ser humano. Aí Jesus veio e morreu, tanto como carneiro como bode, para que nós tenhamos vida ao aceitá-lo como nosso sacrifício. O sacrifício de Deus para nosso benefício. Então a salvação é individual. Cada pessoa precisa assumir que Jesus morreu para libertá-lo. Né? Não é automático, precisa que cada pessoa tome essa posição. A dívida só poderá ser paga. Então o homem é incapaz de pagar. A única esperança do homem é ser perdoado ou obter remissão da dívida. No Antigo Testamento, o perdão da dívida vinha com o sacrifício do animal. E agora ela vem pelo sacrifício de Cristo. Porque Cristo nos redimiu, nos resgatou, pagando Ele mesmo com sua vida, com seu sangue por nós. Letra D. O pecado é também uma desordem. Deus criou tudo perfeito e bom, e o homem veio e causou uma desordem quando ele obedeceu o pior de todos os desordeiros, Satanás. Satanás iniciou uma desordem nos céus, levando os anjos a uma rebelião. Deus, que é Deus de ordem e decência, expulsou a desordem de sua presença, e aqui na terra, Satanás começou a causar desordem no ser humano. Então, o ser humano, desde então, tem desordenado a criação de Deus e causando todos esses males que a gente está vendo por aí. Os problemas climáticos foram o homem que causou. O homem causou o efeito estufa, a poluição, a destruição, o plástico que está destruindo, que está contaminando tudo e todos, que está nos matando com câncer, com fumaça, com poluição. Nós, os seres humanos, estamos nos destruindo, estamos causando uma desordem na criação do nosso Deus. O pecado é iniquidade, literalmente desordem. 1 João 3, versículo 4. O pecado é um rebelde e um idólatra, porque deliberadamente, o pecador é um rebelde e um idólatra, porque deliberadamente quebra um mandamento ao escolher sua própria vontade em vez de escolher a vontade de Deus. Pior ainda, está se convertendo em lei para si mesmo e dessa maneira fazendo do eu uma divindade. O pecado começou no coração daquele exaltado longe de Deus. Eu farei em oposição à vontade de Deus.
Isaías 14:3, versículo 14. O pecado é essencialmente obstinação, e a obstinação é essencialmente pecado. Desordem. A ordem é: eu tenho que obedecer o Deus que manda, o Deus que ordena, o Deus que comanda. Aí eu inverto a ordem. Eu vou usar Deus para fazer o que eu quero. Ou seja, em vez de eu adorar Deus, de eu buscar Deus, fazer a vontade de Deus, eu faço a minha vontade, aí quando as coisas dão errado, eita, ore por mim, irmão. Eu não sei porque eu comprei um carro, você está me dando prejuízo. Eu não pedi a Deus, não busquei a Ele orientação, não o amei e adorei em primeiro lugar, eu satisfiz primeiro o meu desejo, aí agora para consertar, eu vou buscar em Deus um ajudador. Jesus fica sendo apenas um mero coadjuvante para me tirar da crise. Então eu causei uma desordem. Eu fiz aqui simplesmente o pecado. Entrou no lugar. Então ela é uma desordem. O pecado destronaria a Deus. O pecado assassinaria Deus. Na cruz do Filho de Deus, poderiam ter sido escritas essas palavras: o pecado fez isto. O pecado levou Jesus a morrer no meu lugar. Jesus é inocente, mas o meu pecado crucificou ele. Glória a Deus, porque ele assumiu o meu pecado, o teu pecado. Agora, glorifique-o vivendo para ele. Primeiramente, decidindo aceitá-lo como Salvador, se não é um cristão. E você que já é, glorifique ao Senhor e valorize. Vamos encerrar com os últimos destaques. Né? Letra D. Desobediência. No Antigo Testamento mostra que o pecado também é desobediência. Literalmente, ouvir mal. Ouvir com falta de atenção. Hebreus 2:2. Vide como ouvis. Lucas 8:18. Jesus conta a história de 2 filhos. Um homem teria dito: meu filho, faça isso. Sim, pai, eu vou fazer. Olha, eu faço tudo que o senhor mandar. E esse filho não fez. E disse para o outro: meu filho, vai, faça isso. Aí o filho disse: não faço não. Você não manda em mim? Eu não quero. Aí depois eu fui pessoa disse: não, você meu pai, ele me mandou. Eu vou fazer. Aí Jesus disse: eu pergunto a vocês, finalmente, qual desses dois aí foi obediente? Que disse: eu faço. Olha, tudo que o senhor disse, eu obedeço. Ou que disse que não ia fazer, mas foi e fez. E sim, exatamente aquele que obedeceu praticando e não apenas falando. Você diz que ama a Jesus, que ama a Deus, você ama o próximo, ama mesmo. E o que você tem feito para mostrar que é verdade o que está dizendo? Você se lembra que João Batista falou para o povo que estava sendo batizado? Façam atos que mostrem que vocês mudaram, que vocês se arrependeram, que vocês tiveram metanoia, mudança de mentalidade. Então, desobediência, pecado é, letra D, desobediência. Letra E, o pecado também é transgressão, literalmente, ir além do limite. Romanos 4:15. Os mandamentos de Deus são cercas, por assim dizer, que impedem ao homem entrar em território perigoso e dessa maneira sofrer prejuízo para a sua alma. Não adulterarás. Aí o homem, rapaz, eu vou me encontrar com a irmã fulana, minha esposa não está em casa ainda, já liguei com ela, eu vou dizer para ela que nós vamos para uma reunião de oração que eu conheço em todo lugar, mas no meio do caminho eu vou falar para ela a simpatia que eu tenho por ela. Eu vou transmitir. A Bíblia diz honrar pai e mãe, mas a minha mãe não fala comigo, sabe uma coisa? Eu não vou fazer o que ela está mandando, não. Eu vou tomar minhas próprias decisões. Eu quero saber, ela que se livre. A palavra de Deus está dizendo que eu não tenho que odiar meu inimigo. Mas falando é meu inimigo mesmo, eu mesmo não vou fazer não. Mas eu conheço um pistoleiro, me disseram que tem um matador aí e resolve o problema. Eu não quero sujar minhas mãos com sangue. Mas fulano faz, pode fazer, depois eu pago para ele. Está lembrando de Davi? Fez isso, parecido, quase isso. Transgressão. Romper a cerca e de toda forma fazer o mal. Deus disse: não faça, e a pessoa vai e faz. Letra F, queda, ou falta, ou cair para um lado. Efésios 1:7. No grego, onde a conhecida expressão cair no pecado. Pecar é cair de um padrão de conduta.
estava indo tão bem e caiu de moral, começou a se envolver com pessoas que não deveriam. Fulano era tão certinho, mas quando ele viu que a impunidade estava campeando, entrou na roda dos que participam da coisa errada. Queda do nível moral, falava a verdade. Eu conheci, era tão bom, mas eu não sei porquê. As companhias levaram ele a concordar com as coisas esquisitas, erradas, e ele agora é mais um. Pecado é descer do patamar do nível que estava e moralmente caiu. Letra G, derrota. É o significado literal da palavra queda, em Romanos 11, 12. Ao rejeitar a Cristo, a nação judaica sofreu uma derrota e perdeu o propósito de Deus. É o ser humano negar a Cristo, não quero. Então ele está em flagrante pecado. E ele entrou numa derrota. E ele vai ser vencido pelo pecado. Vai ser escravizado. Letra G. Impiedade. É uma palavra que significa sem adoração ou reverência. Romanos 1, 18, 2 Timóteo 2, 16. O homem ímpio é o que dá pouca ou nenhuma importância a Deus e às coisas sagradas. Essas palavras, não produzem nele nenhum sentimento de temor e reverência. Essas coisas sagradas não produzem nele nenhum sentimento de temor e reverência. Ele está sem Deus porque não quer saber de Deus. Ainda tem gente que diz assim: Fulano, para de falar isso, olha, o irmão chegou aí agora. Respeito o evangelho. Olha, eu não sigo religião nenhuma não, mas eu respeito quando alguém fala de Deus. Você deve ver alguém dizer isso. Mas você já viu aquele que, a despeito de tudo, ele não continua. Não, eu não quero saber não. Problema. Esse aí é um ímpio, impiedoso. Não tem limites, não tem reverência. Pecado, é impiedade. E por último, para encerrar o estudo sobre o pecado, sobre esta parte das consequências da natureza do pecado. O erro. Hebreus 9, versículo 7, que diz, que descreve aqueles pecados cometidos como fruto da ignorância, e dessa maneira se diferem daqueles pecados cometidos presunçosamente, apesar da luz esclarecedora. O homem que desafiadoramente decide fazer o mal, incorre em maior grau de culpa do que aquele que é apanhado em falta, a que foi levado por sua debilidade. Você sabe que está errado, mas quer continuar errado. E outro que fez um erro, foi apanhado, flagrou ele errando. Puxa, foi mesmo, isso aqui está errado. Eu não devia ter feito isso. Mas tem aquele que faz assim, eu sei que isso está errado, mas ninguém está vendo, eu vou fazer. Afinal de contas, não é um erro tão grande assim. Todo mundo faz mesmo. Então, ele quer o erro. Pecado é tudo isso. Então, a gente viu nesse tópico 3 a natureza do pecado no Novo Testamento, no Antigo e no Novo Testamento. Agora, nós vamos ver aqui, no encerramento do estudo sobre o pecado, duas coisas. As consequências. A primeira consequência é uma fraqueza espiritual. Letra A. Desfigurando a imagem divina do homem, né? A imagem de Deus vai ser desfigurada. Letra B. O pecado é inerente. Letra C. É uma discórdia interna. Depois nós vamos ver o castigo para encerrar o estudo sobre o pecado. Vamos lá. O pecado é um estado e é também ato. Lembra que eu falei no começo, pecado e pecados. Chegou aqui agora. Primeiro, vamos tratar aqui primeiramente do pecado, o estado pecaminoso, o homem caiu. E também pecado, a prática, o ato. Como rebelião contra a lei de Deus, é um ato da vontade do homem. Como separação de Deus, vem a ser um estado pecaminoso. Segue-se uma dupla consequência. O pecado traz o mal sobre si mesmo por suas más ações e incorre em culpa aos olhos de Deus. A gente já viu aqui anteriormente. E olha o que é que vai o resultado disso? Da mesma maneira, as Escrituras descrevem dois efeitos do pecado sobre o culpado.
Primeiro, é seguido por consequências desastrosas para a sua alma. Segundo, trará da parte de Deus o positivo decreto de condenação. Não tem como escapar disso, exceto se ele buscar o remédio em Cristo. Vamos ver. A fraqueza espiritual que o pecado acarreta. Primeira coisa, a letra A, é a desfiguração da imagem divina. O homem é a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado desfigura essa imagem. Nós somos uma miniatura de Deus. O homem era a imagem de Deus originalmente, parecido em tudo com ele. Mas aí o pecado vem e desfigura esta imagem. O homem continua sendo o corpo, alma e espírito, mas só que esse corpo, esse espírito, estão começando a refletir Satanás e não refletir Deus. É um espelho. Veja bem, o homem tem que ser um espelho e a luz de Deus reflete-se nele para toda a criação. A criação tem que ver no homem um representante de Deus. Mas só o que aconteceu? O pecado veio se colocar na frente desse espelho, aí a luz de Deus é rebatida e uma outra luz lateral vinda de Satanás é quem se reflete no homem e joga para a criação. Aí a criação sofre os males do pecado, sofre a depredação, o desmatamento, o incêndio, a caça predatória, a destruição da natureza, surgimento de pandemias, fora guerras, invejas, lutas, homicídios. Vamos ver. O homem não perdeu completamente a imagem divina, porque ainda em sua posição decaída é considerado uma criatura à imagem de Deus. Está lá, Gênesis 9:6, Tiago 3:9. Uma verdade expressa no provérbio popular: há algo de bom no pior dos homens. Maldecir, grande psiquiatra inglês, sustenta que a majestade inerente na mente humana evidencia-se até mesmo na ruína causada pela loucura. Quer dizer, o pior dos homens ainda contém uma gotinha que mostra que ele é uma imagem de Deus. A gente viu isso quando se deu sobre o homem, que o pior homem desse mundo ainda é superior ao melhor animal racional, porque ele tem algo que o irracional não tem. Letra B, o pecado é inerente. Dentro da fraqueza espiritual que o pecado causa, além da desfiguração da imagem de Deus no ser humano, ele veio e se tornou inerente no ser humano. Vamos lá. O pecado original. Aí o efeito da queda arraigou-se tão profundamente na natureza humana de Adão, como o pai da raça, e transmitiu a seus descendentes a tendência e a inclinação para pecar. O menino tão novinho, meu Deus, já não sei porquê, ele já se tornou agressor, ele já deu um tapinha de brincadeira, mas deu um tapinha na mãe. Por que ele não brincou de alisar? O que é que levou ele a agredir? Por que é que, para querer o que ele quer, ele vai espernear, ele vai gritar? Vamos ver. Esse impedimento espiritual e moral sobre o qual os homens nascem é conhecido como pecado original. Os atos pecaminosos que se seguem durante a idade de plena responsabilidade do homem são conhecidos como pecado atual. Cristo, o segundo Adão, veio ao mundo resgatar de todos os efeitos da queda. Jesus veio resgatar o homem de volta, veio reconfigurar a imagem divina no homem e veio quebrar a cadeia do pecado original, do pecado inerente que passou de Adão para nós. Jesus veio quebrar isso. Essa condição moral da alma é descrita em muitas maneiras. Por exemplo, todos pecaram, Romanos 3:9. Todos estão debaixo da maldição, Gálatas 3:10. O homem natural é estranho às coisas de Deus, 1 Coríntios 2:14. O coração natural é enganoso e perverso, Jeremias 17:9. A natureza mental e moral é corrupta, Gênesis 6:15, e aí vai. Então, o pecado é inerente a todos os seres humanos, começando de Adão até chegar em nós. Terceiro, discórdia interna. No princípio, Deus fez o corpo do homem do pó, dotando-o deste modo de uma natureza física ou inferior. Depois soprou em seu nariz o fôlego da vida, comunicando-lhe assim sua natureza mais elevada, unindo-o a Deus. Era o propósito de Deus a harmonia do ser humano. Era o propósito de Deus a harmonia do ser humano, ter o corpo subordinado à alma.
Mas o pecado interrompeu a relação de tal maneira que o homem se encontrou dividido em si mesmo. O eu, oposto ao eu, em uma guerra entre a natureza superior e a inferior. A alma, que está no espírito, lutando contra o corpo, que também usa a alma. Que coisa interessante. Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Puxa, eu queria ser aquele crente dedicado, mas eu não sei porquê. Só me dá preguiça de evangelizar. Só me leva para eu querer fazer o que eu não deveria fazer. Só me leva a sentir entusiasmo na coisa errada, mas na obra do Senhor me dá cansaço, me dá sono. Quando é para uma visão, uma oração, uma coisa, me dá dificuldade, mas quando é uma coisa prazerosa ou até errada, eu tenho facilidade. Eu não queria fazer essas coisas, mas o que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. A guerra é o oposto, né, que está dividido. Sou natureza inferior, frágil em si mesmo, rebelou-se contra a superior e abriu as portas de seu ser para o inimigo. Na intensidade do conflito, o homem exclama: miserável no que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7,24. O Deus de paz, 1 Tessalonicenses 5,23, subjuga os elementos beligerantes da natureza do homem e santifica-o do espírito, alma e corpo. Amém. Agora, terminando o estudo de pecado de hoje. E o estudo de hoje, né? O estudo sobre pecado de uma maneira geral. Vamos ver a segunda coisa, a segunda consequência, que é o castigo positivo. A primeira, a gente viu que foi a fraqueza espiritual. Desfiguração da imagem divina, pecado inerente, discórdia interna. Agora, o castigo positivo. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte. Mas Adão continuou vivo. Ele não caiu morto na hora, não. O salário do pecado é a morte. Mas todo mundo que pega está por aí. Amanhã ele está pecando de novo. Ele roubou, ele morreu instantaneamente. Não acontece isso não. A Bíblia está falando em alguma coisa. Ou será que precisamos interpretar e entender as Escrituras? Já pensou nisso? A palavra de Deus diz assim claramente: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem foi criado capaz de viver eternamente. Isto é, não morreria se obedecesse à lei de Deus. Para que pudesse lançar mão da imortalidade e da vida eterna, foi colocado sob um pacto de obras, figurado pelas duas árvores, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Deste modo, a vida estava condicionada à obediência. Enquanto Adão observasse a lei da vida, teria direito à árvore da vida. Mas desobedeceu, quebrou o pacto de vida e ficou separado de Deus, a fonte da vida. Desse mesmo momento, teve a morte o seu início e foi consumada na morte física com a separação da alma do corpo. Mas notemos que o castigo incluía mais do que uma morte física. A dissolução física era apenas uma indicação do desagrado de Deus, do fato de que o homem estava sem contato com a fonte da vida. Ainda que Adão se tivesse reconciliado mais tarde com o seu Criador, a morte física continuaria de acordo com o decreto divino. No dia em que dela comer, certamente morrerás. Veja bem, mesmo assim veio a existir uma fonte de reconciliação que é Cristo, mas a morte física ficou no mundo. O sacrifício da cruz de Jesus na cruz não anulou o efeito da morte física que alcança a todos nós, e inclusive alcançou Jesus. Aí Jesus venceu a morte quando ressuscitou. Ele foi o primogênito da ressurreição. Assim como havia o primogênito físico aqui na terra, ou seja, a primeira pessoa que é gerada por alguém, o primeiro filho, Jesus foi o primogênito da ressurreição, o primeiro a ser gerado depois da ressurreição, o primeiro a ressuscitar para não morrer mais. Porque Lázaro, quando ressuscitou, morreu de velho depois. Eu já falei no início do estudo, ou em outro estudo, não lembro. Mas Jesus foi o primeiro a vir da morte para não morrer mais. Vemos então que a morte física veio ao mundo como castigo. Nas Escrituras, sempre que o homem é ameaçado com a morte como castigo pelo pecado, significa primeiramente a perda do favor de Deus. Assim, o pecador já está morto em ofensas de pecados, e no momento da morte física ele entra no mundo invisível da mesma condição. Então, no grande julgamento, o juiz pronunciará a sentença da segunda morte, que envolve indignação e ira
tribulação e angústia. Romanos 2, versículos de 7 a 12. Por outro lado, quando as Escrituras falam da vida como recompensa pela justiça, isso significa mais do que existência, pois os ímpios existem no inferno. Vida significa viver em comunhão com Deus e no seu favor, comunhão que a morte não pode interromper ou destruir. E a vida eterna é esta, meus pontos, que te conheçam a ti só, em experiência e comunhão, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, versículo 13. A vida eterna é uma existência perfeita. A morte eterna é uma existência má, miserável e degradada. É quando a morte física deixará de existir, mas a morte espiritual vai começar para quem vai ressuscitar para a condenação eterna. Enquanto quem está morto em pecado e recebe Jesus passa a ter vida eterna, embora vai morrer fisicamente, mas ao ressuscitar, a vida continuará e não será extinta. E mais, estará em comunhão com Deus. Para concluir, da mesma maneira o pecador que perece ou que é destruído, não é reduzido ao nada, mas experimenta a ruína no que concerne a desfrutar a comunhão com Deus e a vida eterna. O mesmo uso ainda existe hoje. Quando dizemos sua vida está arruinada, não queremos dizer que o homem está morto, e sim que perdeu o verdadeiro alvo ou objetivo da vida. Você já pensou continuar existindo no inferno? Talvez fosse melhor se Deus até aniquilasse a existência mesmo dele. Os adventistas têm esse ponto de vista. Eles dizem assim: não, Deus é tão misericordioso que não vai colocar o homem no inferno. Quem vai para o inferno é Satanás. O homem, depois de tudo, Deus vai fazer o seguinte: vai aniquilar ele. Deus não vai suportar ver o homem passar a eternidade no inferno sofrendo, porque Satanás é quem merece. Os adventistas dizem isso, os adventistas. Mas a Bíblia nos fala que Jesus falou que vai dizer que o Pai dirá naquele dia: apartados de mim, malditos, para o inferno que foi preparado para os Satanás e seus anjos. Então, o homem do pecado, sem Deus, sem salvação, irá passar uma eternidade separado de Deus no inferno. Concluímos aqui o estudo sobre o pecado. Eu espero que você procure pesquisar mais, leia a Bíblia, veja o que vários autores escreveram, não só o Dr. Meyer Turner, e nem apenas o que eu também tenho trazido aqui, a minha contribuição. Volto a dizer, isso aqui é um vídeo caseiro, é a minha contribuição de um estudo para leigos. Mas você não deve ficar só nisso. Faça seus estudos pessoais, procure conhecer mais e ore a Deus. Se você não é um cristão, aceite como Senhor e Salvador. Se você já é um cristão, desenvolva uma vida de intensa comunhão com Deus, de estudo da sua palavra, de adoração e reverência. Que o Senhor Deus nos abençoe a cada dia em nome de Jesus.